dessa mensagem, dessa ministração nessa noite, que está no Salmo 27. Está no Salmo 27. Se você puder abrir, leia conosco. Os salmos não tem capítulos nem versículos, são cânticos. Então nós vamos ler nesse momento o Salmo de Davi, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Número 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. No versículo 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oh, glória ao nome santo do Senhor. E isso aqui são palavras de um homem confiante, uma pessoa que viveu experiências sobrenaturais com Deus, um homem que venceu muitas guerras e batalhas, a qual sempre em seus momentos mais difíceis ele clamava ao Senhor e Deus ouvia. Por isso que muitos dos seus salmos, o rei Davi, ele declarava que a sua confiança estava no Senhor. No Salmo 121 ele disse: eu elevo os meus olhos aos montes. Em outras palavras, eu elevo os meus olhos aos problemas. De onde me virá o socorro? E automaticamente o Espírito Santo que estava no coração dele, cheio de esperança, dizendo: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhar para a vida de Davi, pastor Daniel, e estudar sobre a vida de Davi, é ver um exemplo de confiança. Davi foi um homem que a sua vida demonstrou para cada um de nós que de fato ele confiava em Deus. E a gente só pode ter a certeza da nossa confiança justamente nos piores momentos da nossa vida, não é? É nos piores momentos da nossa vida que nós demonstramos para nós mesmos o quanto nós confiamos em Deus. Porque uma coisa é eu dizer, eu confio, mas quando tudo está bem, né? Mas a verdadeira confiança em Deus está no momento de adversidade. E Davi, ele teve esses momentos de tribulações, de angústia, de desespero, mas em meio a todos esses problemas, ele demonstrou com atitude que a sua confiança estava no Deus a qual ele servia, né? Glória a Deus, maravilha. Agora, a pergunta que não quer calar hoje: aonde está a sua confiança? Eita glória. Davi disse que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Muitas pessoas nesse momento estão se valendo e confiando algumas posses financeiras, que ainda tem algumas reservas ainda no banco. Mas quando a reserva acabar? Algumas pessoas estão aí ainda confiando no seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge. Mas quando essa confiança acabar, aonde é que você vai colocar a sua confiança? Por isso que é muito importante você conhecer um Deus, a qual é o dono de todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas, a qual aqueles que servem Ele e confiam nele têm uma vida totalmente diferenciada. Porque pode acreditar, as pessoas que entendem que em momentos de lutas, de provações, que às vezes são permitidas pelo próprio Deus, é um caminho de aprendizado e crescimento. E nos momentos de desertos e cavernas, eu costumo dizer que há lugares de oportunidade. E quando nós aceitamos e não rejeitamos esse momento, aí sim, com certeza, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Queridos, onde está a sua confiança? Confia no Senhor em todas as suas forças, porque acredite numa coisa: quando eu sirvo a Deus e coloco totalmente a minha confiança no Senhor, acredite numa coisa: Deus, pela sua misericórdia, Ele se alegra pelo fato de eu não me confiar no meu carro, confiar na minha conta bancária, ou confiar na minha casa, num teto sobre a minha cabeça, não confiar nisso, mas eu confiar no Deus que supre essas necessidades, a qual Ele tem
todo o poder ilimitado está em suas mãos. Pastor, nós sabemos que tudo foi criado baseado no intuito para que a humanidade pudesse crescer. Certo que Verdade. a humanidade tomou um rumo errado. A sabedoria fez com que um homem crescesse. A ignorância, a qual não existe mais no nosso meio esse sentimento de empatia. Então é tudo para mim, primeiro eu, segundo eu, depois eu posso ajudar outra pessoa. Mas nós servimos a um Deus que tem todo o poder, e o impossível ele está na mão dele, e você precisa confiar nessa palavra, porque acredita, o possível eu posso fazer. Por exemplo, essa cadeira que está aqui, ela é feita de madeira. A pessoa que criou essa cadeira, ela foi lá na madeira, ela trouxe a madeira, o corte, e preparou todas as coisas para construir essa linda cadeira. Mas a matéria-prima, quem deu foi Deus. Verdade, pastor. A matéria-prima, quem deu foi Deus. Então, se Deus deu a matéria-prima, Ele é o dono do impossível. O possível você faz. A cadeira o homem fez, mas quem fez a árvore foi Deus. Então, em quem confiar? É melhor você confiar no cara que fez a cadeira, ou confiar no Deus que criou a árvore, que nunca vai deixar faltar? Os homens cortam 10, Deus cria 1000. Todo o poder está na mão dele. E por que às vezes a minha confiança não está em Deus nesse momento? A gente precisa fazer duas perguntas para nós mesmos, pastor. E a primeira pergunta é: quem Deus é para mim? Quem Deus é para você? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, de uma forma inversa. Quem você é para Deus? Quem eu sou para Deus? Primeira pergunta é: quem Deus é para mim? E a segunda pergunta é: quem você é para Deus? Se eu souber responder essas duas perguntas, as coisas se tornam mais fáceis. Porque a partir do momento que eu sei quem Deus é para mim, as coisas se tornam mais fáceis. Por exemplo, o que Deus é para mim? Deus é o meu pai. O que Deus é para mim? Deus é meu amigo. O que Deus é para mim? Ele é meu conselheiro. Então as coisas já começam a tomar um rumo diferente. Agora a questão, quando eu sei o que eu sou para Deus, e o que eu sou para Deus? Sou filho. Jesus mesmo, olhando para o seu discípulo, diz: qual é o pai que, vendo o seu filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra ou uma serpente? Né? Então veja só. Então quando eu sei quem Deus é para mim, e quando eu também sei o que eu sou para Deus, logo a minha atitude vai se refletir baseado naquilo que eu acredito de Deus, que Deus é para mim, e o que eu sou para Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? A partir do momento que eu conheço a Deus, isso aqui está falando de uma intimidade, a partir do momento que eu tenho um elo com Deus, uma ligação com Deus, a partir do momento que eu sei quem é Deus, logo no momento de adversidade, eu tenho uma certeza que o Deus a qual eu conheço, né, e eu sei o que Ele representa para mim, Ele vai me socorrer nos momentos de dificuldade, pastor Daniel. Glória a Deus. E é isso aí. Quando você conhece e tem Deus como a sua proteção maior, como o seu refúgio, até o estilo de vida que você tem é diferenciado das outras pessoas. O salmista Davi, ele era um homem que teve um grande potencial. Inclusive, se você for buscar no termo histórico, a história de Davi lá em Israel, fora da Bíblia, sim, um contexto histórico lá. Você vê quando as pessoas que já viajaram para Israel sabem que no aeroporto já tem um versículo bem grande lá de Davi, dizendo que o Deus que Israel serve não tosqueneja, baseado no texto de Salmos, a qual Davi escreveu. O túmulo de Davi é visitado de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, por uma multidão de gente, para reverenciar e honrar um homem a qual tinha uma confiança extraordinária em Deus, que todas as vezes que ele partia para a guerra, ele partia e vencia suas batalhas, porque ele sabia o Deus que ele conhecia, o Deus que ele servia, e tinha Deus como refúgio, seu escudo. Olha o que ele diz aqui no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio,
fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, mesmo que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada, e Ele ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Você entendeu? Ele disse que Deus está no meio da cidade e ela é de Deus. Quem é essa cidade? É o povo dele. É esse povo que acredita, que chama o nome dele todo momento. Pastor, tem um povo hoje que tem sim, chama por Deus. Sim. Tem um rótulo, se denomina cristão, evangélico, mas no momento da adversidade não consegue acreditar em Deus. Recua. No momento de oração, recua. No momento do jejum, recua. De vez de buscar a Deus, me faz lembrar agora daquela mulher em 2 Reis capítulo 4, a qual as pessoas vieram buscar os seus filhos para ser escravos, para pagar uma dívida, porque ela tinha um esposo e ela morreu, e naquele momento ela não tinha como pagar aquela dívida. Verdade. E ela não foi procurar os seus parentes, ela não foi procurar as pessoas mais próximas dela, automaticamente ela foi procurar o profeta, o homem de Deus. Ela foi procurar o homem de Deus, e o homem de Deus veio até ela, e ela chegou no profeta e falou: olha, o senhor sabe do meu esposo, ele morreu, era um homem de Deus que servia ao Senhor, e agora veio os credores para levar os meus 2 filhos. E o profeta olhou para ela e disse: o que hei de te fazer? Declaras o que tem em casa. Ela disse: eu não tenho nada. Porém, uma coisa, queridos, ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de azeite numa vasilha. Glória a Deus. É o suficiente para o milagre acontecer. O suficiente para o milagre acontecer. E ela não foi nos bancos, ela não foi na casa dos pais, na casa dos irmãos, ela pôs a sua confiança no Deus do profeta. Por isso que a Bíblia diz: creia nos teus profetas e prosperareis. Às vezes as pessoas não procuram nem seus pastores, vão na internet buscar pessoas que nem conhecem, vão buscar números de WhatsApp de profetas que nem conhecem, atrás de uma profecia, mas não crê no seu pastor, não crê numa palavra pastoral, não crê no seu profeta. E o profeta diz: mulher, volta para tua casa, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, leva para sua casa. Aquela mulher nem contestou. É verdade. Nem teve vírgula na história, ela voltou para casa dela. Sabe o que me chama a atenção? Por que Deus queria que essa mulher fosse buscar vasilhas vazias para a casa dela? Enchesse a vazia, fosse na casa dos vizinhos pedir vasilha emprestada. Sabe por quê? Porque no final todo mundo naquela região ia descobrir o tamanho do Deus que aquela mulher servia. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Maravilha. A confiança ia gerar um grande milagre. A história conta que quando as vasilhas estavam dentro do quarto, o profeta virou para ela e falou: mulher, pega o azeite e deita nas vasilhas. Verdade. E começou a multiplicar, e começou a multiplicar. E o Deus que aquela mulher servia começou a provocar milagres. Você viu a confiança aí? Depois, quando encheu todo, o profeta disse: mulher, vá, vende, paga suas dívidas e viva do resto. Meu Deus. O Deus que eu sirvo, eu acredito, pastor, que quando ele disse vá, venda, paga suas dívidas e viva do resto, eu acredito que a geração daquela mulher está sendo beneficiada até os dias de hoje. Glória com aquela palavra profética. O azeite ainda está derramando até os dias de hoje, multiplicando de geração em geração, porque as bênçãos do Senhor, ela não tem limites. Acredite numa coisa: o Deus que nós confiamos é um Deus que se faz presente aqui nesse momento e aí onde você está. Ela demonstrou uma confiança em Deus. Como o Senhor bem disse, ela não questionou, porque quem confia não questiona. Quem confia no Senhor, mesmo que foge da ótica humana, mas ele acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Daniel, a nossa vida ela é cheia de incerteza. A única certeza que nós temos é que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Existe um Deus que tem um domínio de todas essas coisas, né? Existe um Deus que está centralizado, né, dentro do seu trono de glória e observando tudo e todos e dominando tudo, né? Ou seja, a nossa vida ela é regida pela mão de Deus, né? É verdade.
A nossa vida ela é regida por Deus, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre confiança. E esse Salmos de número 27 aqui deixa-nos bem claro a confiança que Davi tinha em Deus, né? Por exemplo, quando eu leio o Salmos número 3, versículo 5, eu vejo Davi fazendo uma oração, falando que os seus adversários estavam perseguindo, estavam se levantando contra ele. E ele vai dizer no versículo 5, ele fala assim: olha, eu deitei, dormi e só acordei porque o Senhor me sustentou. Quando nós olhamos o contexto, nós vamos ver que Davi estava fugindo do seu filho chamado Absalão. Mas a confiança dele era tão grande em Deus, que ele estava dizendo: mesmo que eu esteja cercado pelos inimigos que querem minha morte, querem minha cabeça, o meu próprio filho está tentando me matar, mas mesmo que eu esteja cercado com tudo isso, mas a minha confiança está em Deus. E se eu tenho confiança em Deus, então eu vou descansar, né? Se eu confio em Deus, então eu vou ficar em paz, porque eu sei que tudo está no controle de Deus. Eu vejo muita gente, pastor Daniel, se desesperando, né? Por falta de confiar em Deus, acaba entrando, subindo em cima de uma ponte, se jogando, tirando a sua própria vida, né? Tomando decisões precipitadas, acabando com seu relacionamento, com seu casamento, e isso acaba afetando para o resto da vida deles, né? O dele ou dela, por justamente faltar a confiança no momento que você deveria demonstrar confiança em Deus, é no momento da dificuldade, né? Então nós vamos ver, até mesmo quando Jesus tinha dado uma ordem para os discípulos e eles estão dentro do barco atravessando para o outro lado, a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou. E quando aquela tempestade se levantou, Jesus, ele despediu a multidão, foi para o monte orar, e depois Jesus apareceu na quarta vigília da noite. Mas os discípulos estavam desesperados. Mas quando eles viram alguém andando sobre o mar, os discípulos começaram a questionar entre eles, falaram assim: é um fantasma, nós vamos morrer. Mas aí Jesus se apresentou e diz: não temas, sou eu. Glória a Deus. E a Bíblia diz, pastor Daniel, que Pedro falou assim: mestre, és tu mesmo? Então se és tu, me ordena que eu ande sobre as águas ao teu encontro, né? Ele estava com medo, porque não é pecado você ter medo, é natural a gente ter medo. Só que a gente não pode deixar que o medo domine a nossa mente. Nós não podemos perder o equilíbrio, porque quem confia em Deus, por mais adversidade que lhe passe, mas ele acredita. Karen, você que está comentando aí, Samuel, né? Você acredita que Deus, num momento de dificuldade, ele vai acalmar a tempestade. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar. Ele começou a andar pelos problemas, aquilo que estava apavorando ele. Ele começou a andar por cima, junto com Jesus, porque ele demonstrou com a atitude que mesmo com medo, mas ele confiava em Deus. E quando você confia em Deus, você começa a andar por cima daquilo que tira o seu sono. Você começa a andar por cima daquilo que você muitas das vezes fica desesperado. É Deus dizendo: quando você confia, quando você acredita, eu faço com que você viva coisas sobrenatural, pastor Daniel. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Para viver o sobrenatural, você tem que acreditar. Você tem que confiar no Senhor. Davi, ele escreveu um dos salmos mais poderosos da Bíblia, Salmo 91. Eu nem lembrava, me fez lembrar agora, acredito que o Espírito Santo aqui sabe nos conduzindo. Mas o que chama atenção é o seguinte: ele diz aqui no Salmo 91, inclusive esse salmo aqui, muitas pessoas compram uma Bíblia, colocam na prateleira aberta, tomando poeira lá no Salmo 91. Irmãos, acredite numa coisa: o Salmo 91 aberto numa prateleira, numa estante ou num quadro na parede, ele não tem efeito quando não há prática. É verdade. Quando não gera efeito na minha vida cristã, quando essa atividade cristã eu possa valer com essa confiança. Olha que Davi disse: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Depois ele disse: direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Nele confiarei, nele
nele confiarei. Olha aqui que diz aqui no versículo de número 10. Aqueles que confiam no Senhor e mora debaixo da morada do Altíssimo. Olha o que ele diz aqui, olha, no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardarem de tropeçar de todo mal. Aleluia. Você entendeu isso? Lembrando a vocês que estão chegando agora, que nós estamos pregando sobre um tema, sobre segurança em Deus, se ter confiança no Senhor, baseado no Salmo 27, no versículo 1, que diz assim: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, a luz aqui, o salmista Davi está trazendo a ilusão que a luz é o próprio Senhor. Então, quem segue Jesus não anda em trevas, anda em luz, né? Então, Jesus mesmo disse: vós sois o sal da terra. Isso aqui é para você dar glória a Deus nessa live aí, hein? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, olha o que o salmista... Aqui, pastor Daniel, eu vejo o conhecimento que Davi tinha de Deus. Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento de quem é Deus para mim, automaticamente isso vai refletir no meu comportamento cotidiano. Então, o que Davi está dizendo aqui é isso: o Senhor é a minha luz. Segundo, a minha salvação. Ele está dizendo: não existe salvação sem Deus. Não existe salvação se não abraçar o plano perfeito de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, Marcelina, ele está dizendo: o Senhor é a minha luz, pastor Daniel, a minha salvação. Aí ele está dizendo: se o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem eu vou temer? Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus é tudo para mim. Então, se Deus é tudo para mim, para que eu vou temer? Eu vou temer o homem? Eu vou temer as situações adversas que sobrevêm sobre a minha vida? Não. Aí ele está dizendo: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Isso é muito forte. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Ele está dizendo aqui: o Senhor é minha luz. Meu Deus. Quem eu vou sentir medo? Queridos, é muito importante você entender que quando nós servimos a Deus e colocamos a nossa fé em ação, o poder dele se manifesta. É simplesmente assim. Também tem a questão das suas misericórdias. Sim. A gente vê, querido, que às vezes durante a nossa temporada como cristão, vai chegando algum tempo na nossa vida que algumas situações vão acontecendo. Verdade. E é muito natural de algumas pessoas às vezes declinar a fé, perder um pouco a força, às vezes fica pensando: nossa, parece que Deus me esqueceu, o sentimento parece que fechou tudo, o céu está cinzento, as coisas não mudam. Mas acredite, Deus ainda está lá no controle de tudo. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que todas as coisas acontecem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele não largou, ele não perdeu o controle de nada, ele tem o controle de tudo. Me faz lembrar de uma história, pastor, nos tempos quando Jesus estava pregando. E eu acho que essa passagem foi usada assim mesmo, que pela misericórdia e um propósito de Deus. O apóstolo Pedro, nessa época, ainda não era apóstolo nem discípulo. E a história conta que Pedro foi para alto mar de madrugada, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. E ele volta ao amanhecer do dia, decepcionado, frustrado, porque pelo que deu para entender, aquele barco que Pedro estava era arrendado, não era dele. E ele estava ali lavando as redes. E nos tempos de Jesus, quando se vesse um pescador lavando as redes, é porque ele ia dar um tempo, ele ia entregar o barco. E estava ali lavando as redes ali, junto ao lago de Genezaré. De repente Jesus aparece diante de uma grande multidão, pede o barco a Pedro emprestado. E o que me chama a atenção é que ele afasta o barco um pouquinho, pastor, e faz do barco um altar, um púlpito, e começa a pregar. Olha que interessante. Sabe o que mais me chamou a atenção? É que Pedro estava lá e não aconteceu nada no coração de Pedro. Às vezes você está no lugar certo, na hora certa, mas os problemas estão afetando tanto o teu coração que você não consegue escutar Jesus pregar. Ah, como eu queria estar lá.
como eu queria estar lá agora vendo Jesus pregando naquele momento. Mas Pedro estava lá. Pedro estava frustrado com os problemas, e os problemas às vezes dominam a nossa mente, ao ponto de não enxergarmos uma palavra profética. Aí Jesus termina a sua pregação ali. De repente ele chama Pedro e fala: olha, vamos para alto mar, vamos para lugares bem profundos. E eu entendo aqui, pastor, que quando Deus nos chama para o profundo, é porque o negócio vai ser forte. Glória a Deus. Deus não trata com ninguém no raso. Deus não trata com ninguém em águas rasas. Para que algo possa acontecer, possa ser profético, tem que ir para alto mar, para profundidade. E aí eles vão para a profundidade, vão lá para o alto mar. E Pedro falou: olha, eu vou, mas eu vou segundo a tua palavra. Glória a Deus. Ele ainda não estava confiante. Sim. Chegou em alto mar, Deus manda jogar a rede. E aí ele joga a rede, de repente há uma grande quantidade de peixe. O texto diz, pastor, só te cortando aí, mas só para... O texto diz que ele teve, depois que o milagre aconteceu, fazer sinais para os companheiros que estavam na praia, na areia. Ou seja, a confiança dele foi tão grande em questão, ele jogando a responsabilidade para Jesus, porque aqui é o primeiro contato de Pedro com Jesus. Então ele não estava, ele tipo assim, acreditava, mas desacreditando. Sabe aquela pessoa de, eu vi, mas meio desacreditando, né? Mas o Senhor, né, por ele ir e obedecer a palavra de Deus, Deus fez um grande milagre acontecer. E o milagre não serviu somente para Pedro, mas para Tiago, que estava ali, né? Para outros discípulos que depois daquele momento começou a seguir Jesus, e também para todo mundo, para sua família, né? Então veja o poder de você confiar na palavra. Com certeza. Você vê que antes, voltando um pouco atrás, Pedro, ele tinha ido para alto mar com Jesus, mas ele ainda não estava confiante. Sim. Quando Jesus mandou jogar a rede em alto mar, Pedro falou assim: eu vou jogar, mas eu vou jogar segundo a sua palavra. Ele jogou a responsabilidade para Jesus. Foi, falou: se não acontecer nada, o problema vai ser seu. Ele joga, recebe a vitória, recebe a bênção, o milagre ali acontece, e ele passa a confiar em Deus. Às vezes tem algumas pessoas que só passam a confiar em Deus quando o milagre chega um pouco antes. Verdade. Quando Deus age pela sua misericórdia. Mas acredite numa coisa, eu tenho um sentimento no meu coração, e eu aprendi a começar a ver o meu crescimento um pouco prosperando quando eu tive esse sentimento que eu não preciso de Deus por causa dos seus milagres. Sim. Eu preciso ter um relacionamento contínuo com Deus. Eu preciso andar com Ele em harmonia. Se Adão, que andava com Ele, conversava todos os dias à tarde ali, se continuasse esse entendimento por obediência, ele estava lá até hoje. Verdade. Mas ele passou, primeiro o problema foi a questão da tentação. Eva passou a confiar na serpente, depois Adão confiou na esposa, E assim deu foi. no que deu. Agora, como Davi disse, que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Essa é a coisa mais importante, para que nós possamos viver dias difíceis, mas gloriosos, sem medo de más notícias, sem medo dessa pandemia. Sabemos que isso tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque sabemos, desde quando o mundo é mundo, que há 2000 anos atrás, quando Jesus escreveu o Mateus capítulo 24, ele disse que os dias seriam assim. Verdade. Capítulo 24, versículo de número 11, se eu não me engano, ele diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele disse: tenham cautela e que ninguém se engane em nada, porque nos últimos dias seriam assim. Verdade. Fome, peste, pandemia em todos os lugares, e depois rumores de guerra. E a palavra rumores se atenta para os nossos dias atuais. Verdade. Porque nos tempos de Jesus não tinha meio de comunicação. Nosso meio de comunicação foi de 150 anos para cá. Então, esses rumores, por exemplo, se tivesse um tsunami lá a mais ou menos 2.000 quilômetros longe de Israel, não tinha como Israel ficar sabendo. Hoje, se tiver qualquer coisa acontecendo no Japão, alguns minutos a gente fica todo mundo sabendo. Então, essa palavra profética que Jesus fala 2000 anos atrás, era para os dias atuais. Nós tivemos pandemia em todos os tempos. Olha, no tempo do rei Salomão, filho de Davi, diante de uma situação horrenda que estava acontecendo, Salomão construindo o templo.
De repente, Salomão vê a terra em escassez e vê o próprio Deus machucando os seus próprios por causa da desobediência, É verdade. por causa da falta de confiança. Os homens confiavam muito mais nos seus braços, na sua inteligência de guia de Deus, e começaram a se afastar de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 4, você vê um Deus mandando pandemia para Israel. É verdade. E aí o sábio Salomão, ele acabou de construir o templo com muito temor no coração, porque ele mesmo dizia no capítulo 9 de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E ele, temendo a Deus diante daquela pandemia, diante daquelas pragas que estavam acontecendo, ele queima 1000 bois em holocausto e sacrifício, deixa o templo pronto para o Espírito Santo entrar e trabalhar, e Deus se revela a ele. Glória a Deus. Aí Deus fala: olha, fala para o meu povo que foi eu que mandei a praga, foi eu que sequei os rios. Isso é muito forte, pastor. Foi eu que pedi a colheita do azeite e da lavoura. Agora, fala para o meu povo. E ele não estava dizendo para o povo de fora, ele estava dizendo para o seu povo. Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. Então, irmãos, a confiança é nós entendermos que às vezes nós temos que autodeclarar a nossa dependência ao Senhor, entendermos a nossa pequeneza. Nós somos miseráveis pecadores. Sim. E sabemos, querido e amado pastor Claudemir, que se nós não entregarmos a nossa dependência ao Senhor e confiarmos e começarmos a passar a confiar na nossa força, na nossa inteligência, pecamos diante de Deus, e aonde a escassez vem. É verdade, pastor. O senhor falou um assunto aí muito interessante, é verdade. Nós vamos ver, pastor, só para poder, é algo que Deus colocou no meu coração aqui, dentro daquela passagem de Pedro, Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa. Vamos ver ali que o senhor acabou de falar aí que tem muita gente que quer um milagre, mas não quer ter uma intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Quando o milagre aconteceu na vida de Pedro ali, naquela pesca maravilhosa, nós vamos observar que o Senhor olhou para ele e disse assim: não temas, porque Pedro reconheceu que ele era pequenininho, que ele era cheio de falhas. E quando eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou errôneo, que eu sou falho, e engrandeço o Senhor logo se apresenta para mim dizendo assim: não temas. Como Deus, o Senhor Jesus falou para Pedro: não temas, porque de agora em diante tu será pescador de homens. Não vai ser de peixe, mas sim de homens. E a Bíblia diz que Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ser íntimo de você. Não busca o Senhor por interesse, não busca o Senhor pelo aquilo que Ele pode te oferecer. Busca o Senhor pelo fato de você ser grato a Ele, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Falar de confiança, pastor, não tem como nós não lembrar de Jó. Um homem que perdeu 10 filhos, perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta, em um único dia, mexeu com o seu patrimônio, mexeu com a sua família, enfim, com a sua estrutura. Imagine como estava o estado de Jó. Quando a sua esposa olhou para ele e diz: ainda retém a tua sinceridade? Ou seja, em outras palavras, ainda retém a sua confiança em Deus? Aí ele olhou e diz assim no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 26, se não me falha a memória, ele olha e diz assim: como? A Bíblia diz que Jó raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto e adorou, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor tomou, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E a Bíblia diz que com tudo isso Jó se manteve íntegro, confiando no Senhor, né? A Bíblia diz no capítulo 3 que ele amaldiçoa o dia que a sua mãe gerou ele, que deu a luz, mas ele não amaldiçoa o Deus que ele servia. No capítulo de número 19, versículo 25, ele declara com todas as palavras dizendo: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra ao meu favor. Confiança é isso, não é somente eu confiar quando as coisas estão indo bem.
Confiança é o acreditar quando as coisas também estão indo mal. O mundo está em caos, mas existem pessoas que em meio a essa crise não se desesperou, ainda manteve a sua integridade, a sua confiança em Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Por que, pastor Daniel? Porque Deus, ele pode fazer assim, ó, e esse vírus ser excluído do mundo. Deus, ele pode arrancar esse mal assim, ó. Agora, o que Deus está querendo com isso? É despertar a confiança da igreja em Deus. Não somente da igreja, mas de todos aqueles que têm fôlego de vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, o que Deus quer com isso? Por que Deus permite as provas? Por que Deus permite as lutas? Por que Deus permite muitas das vezes eu chorar, sendo que Deus é Pai e Ele me ama? É justamente para que nós possamos nos aproximar de Deus. É para a gente reconhecer que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Então Davi reconheceu isso, pastor. Ele, em todas as suas dificuldades, né, em todas as suas provações, ele declarava: a minha confiança está em Deus. E nós vamos aqui meditar nesse Salmos 27, porque aqui tem muitas lições da parte de Deus para nós. Tá bom? Então vai compartilhando aí, vai comentando, vai colocando as suas dúvidas aí, vai participando com a gente. Pastor, eu estou percebendo que o povo está um pouco tímido, o povo não está comentando, o povo não está, né? Fala aí, pelo menos aí. Dá um glória para Jesus. Isso. Aí, porque aí a gente vai continuando, vai impulsionando e vai dando tudo certo, vai comentando. Nós pega o gancho do seu comentário aqui e vamos comentando. Mas, pastor Claudemir, me veio me lembrar aqui de um personagem bíblico, um homem de Deus, que o fato de sua vida com Deus era gloriosa, que era um homem que tinha uma extrema confiança em Deus. Inclusive ele foi um homem diferenciado dos outros apóstolos. Quem é, pastor? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, os outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, eles andavam com Jesus. Já Paulo não, Cristo era revelado a ele. Por isso que ele disse que, se não me engano, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Deus se revelava a ele. E o próprio Paulo, ele escreveu dizendo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele disse: eu tenho por certo isso mesmo, que as aflições que nós temos nesse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, irmãos, se ele tem a confiança, ele sabe que o momento presente, quando nós temos a confiança em Deus, sabemos que o tempo presente agora não é favorável, financeiro, espiritual, emocional, é a questão física, né? A nossa saúde, mas aquele que confia no Senhor, como o salmista Davi diz, que serão como os montes de Sião que não se abalam. Verdade. Se a gente tem uma vida como os montes de Sião que não se abala, a gente não vai temer, nem vai ficar abalado as más notícias. Olha aqui que Paulo, enquanto você estava ministrando, o Espírito Santo me veio aqui a carta de Tiago, a qual ele escreve falando sobre a fé. E olha o que ele disse aqui acerca de Salomão. Abraão. Sabe que o nosso pai na fé, Abraão, ele foi um homem que saiu da sua terra, da sua parentela por confiança. Verdade. Por acreditar, tirou a sua esposa, tirou as suas posses, saiu da casa do seu pai para viver em terras alheias. E não era como aquela época, não é como os dias de hoje. Era épocas despovoadas de quilômetros e quilômetros para poder encontrar uma alma viva. Verdade. E ele saiu, confiou em Deus e teve vitória. E olha o que diz aqui no capítulo 2 e no versículo, se não me falha a memória, de 23. Eu estou sem óculos aqui, eu vou tentar ler. Diz assim: e se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eita glória! Que privilégio! Se você confia, Deus vai se tornar seu amigo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora você imagine você tendo Deus como amigo, compartilhando dos seus sonhos, da sua vida, acreditando que Deus, pela sua misericórdia, Ele vai andar. Você acreditando que até o mal que entra na tua tenda é para criar uma situação para melhorar, para fazer um crescimento. Enfim, confia no Senhor. Lembrando os irmãos que nós já estamos quase uma hora ministrando, quase uma hora já, ministrando acerca do Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei?
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Aí Davi diz assim, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, ele disse em tempo de crise, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, e contemplar a formosura do Senhor, e adquirir no seu tempo. É interessante, pastor, que a palavra confiança, ela está entrelaçada com a palavra fé. Não tem como eu dizer que eu confio e não tenho fé. Automaticamente, quando eu confio, eu tenho fé. O Senhor deu o exemplo de Abraão. Abraão confiou em Deus e ele teve fé. Porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, está dizendo, ora, a fé é um firme fundamento. O que é firme? É algo firme, é algo que não é firme, meu irmão, é firme, entendeu? Tem gente aí que não está tão firme assim, mas a fé é firme. Aí o escritor está dizendo assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não vê e prova das coisas que se espera. Quando Deus fala com Abraão, ele não só demonstra uma confiança em Deus, mas ele também demonstra fé. E a Bíblia diz, no capítulo 11 da carta dos Hebreus, versículo 6, que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, pastor Eliane Abreu, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé, a confiança, ela está entrelaçada à fé, não é? E nós vamos ver que esta confiança e esta fé Davi tinha. Olha o versículo 2, vê se isso não é confiança, vê se isso não é fé. Ele está dizendo, quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. O que Davi está dizendo? Ele está comparando as adversidades, os inimigos que se levantam contra ele como animais ferozes, animais que estavam famintos, prontos para devorar a sua presa. Só que ele está dizendo, mesmo que isso aconteça, eu vou confiar em Deus, porque todas as vezes que o inimigo se levanta contra mim para tentar a minha morte, por eu confiar em Deus, eu ter fé em Deus, os inimigos tropeçam e caem, né? Então, eu vou lembrar do versículo que o senhor acabou de mencionar aí, que Davi também vai dizer assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Então isso, Johnny, isso mesmo, Johnny, entrou, comenta, compartilha. Então o que acontece, pastor Daniel? Davi aqui está demonstrando uma confiança extrema em Deus. No versículo 3 aqui ele está dizendo, ainda que um exército me cercasse. Sabe que eu lembro do profeta Eliseu. Lembra desse episódio? Eliseu está dentro de uma casa juntamente com seu moço chamado Geazi, e de repente o exército sírio cerca a cidade, cerca a casa. Nós estamos na mesma fiação. Os inimigos cercam. E eu imagino Eliseu dormindo, daqui a pouco Geazi acorda, quando abre a cortina fala, meu Deus! Desesperado, pastor Daniel. E agora? Acorda o profeta, você não sabe o que está acontecendo lá fora. O que foi, Geazi? O que foi? Geazi sempre foi um homem que deu problema, porque ele falava que confiava, mas na verdade não confiava, né? Então, aí Eliseu falou, o que está acontecendo? Meu Senhor, você não sabe, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Eliseu olhou e falou assim, ó Deus, abra os olhos desse moço, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Ele fez uma oração, pastor Daniel. E quando ele fez uma oração, os olhos de Geazi se abriu. E a Bíblia diz que Geazi viu cavalos e carros de fogo. E a Bíblia diz que Deus cegou os inimigos com uma cegueira, a ponto que eles passaram no meio dos inimigos. Sabe por quê? Porque eles confiaram em Deus. Então é isso que Davi está dizendo. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não vai temer. Ainda que as guerras se levantem contra mim, nisto confiaria. Nele eu confiaria. Ô irmão, será que você pode levantar a mão e dar glória a Deus aí?
Glória a Deus. Será que você pode profetizar para alguém aí nessa live, comentar, aleluia, e ministrar na vida de alguém? Deus está dizendo: você está cercado de problemas, você está cercado de dificuldade. Pastor Sandro Chaves entrou, comenta e compartilha, profeta. Você está cercado de lutas, de provação, mas o teu coração precisa estar em paz em Deus e ter a certeza que esta luta não se levantou para te matar, muito pelo contrário, é para você alcançar livramento da parte de Deus, pastor Daniel. Glória a Deus, é verdade. Você precisa confiar, meus queridos. Porque olha, quando o profeta mostra para aquele garoto, aos olhos espirituais, que existia um grande exército a favor do profeta, as coisas mudam. Você precisa olhar com os olhos espirituais, você precisa acreditar com os olhos espirituais que Deus já está trabalhando no seu futuro, aleluia, que não vai acontecer nada, que essa porta não vai se fechar. O segredo é porque ainda Deus está esperando você dobrar o joelho. Você já comentou com A, com B, com C, já murmurou, já falou que vai acabar tudo, mas Deus ainda não deu a última palavra. Aleluia. Deus quer te mostrar pelos olhos da fé que ainda Ele está no controle de tudo, que Ele pode mudar a situação, mas você precisa acreditar. Me faz lembrar também, olha, uma coisa vai puxando a outra. Elias sai daquele tempo de Querite e volta a pedido de Deus para voltar a Israel. Fala: olha, eu já ordenei uma viúva que te alimentasse. E ele volta para Israel, chega lá, ele encontra com uma viúva, junto com um garoto, pegando alguns pedacinhos de paus, uns gravetos ali, para fazer um fogo, para cozinhar a última refeição. E ele olha para aquela mulher e fala: mulher, me dá um copo d'água. Água naquela época era a coisa mais escassa que tinha naquele momento. Aquela mulher pega a água, dá para o profeta bebe a água, e ela diz: olha, ele pediu algo para comer. Ela falou: eu não tenho, eu tenho um resto de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um bolo para eu comer junto com meu filho. Nós comemos e depois morremos. Olha a situação da pessoa que está vivendo um tempo de, às vezes, de crise, de quarentena, um tipo de escassez, um tempo de perca financeira e às vezes até um emocional abalado. Mas ela estava diante do homem de Deus. E o homem de Deus, ele profetizou, ele disse: mulher, faça primeiro para mim, porque eu profetizo na tua casa que nem a farinha da panela vai faltar, aleluia, e nem o azeite da botija também vai acabar. Glória a Deus. Queridos, nunca mais faltou. Nunca mais, porque houve ali primeiro uma confiança. A mulher criou a situação e fez primeiro o bolo para o profeta. Isso é confiar em Deus, é acreditar que Deus está no controle de tudo, não é, pastor? É verdade, pastor Daniel. Eu acho lindo porque a confiança em Deus faz com que nós vivemos coisas sobrenaturais. A confiança em Deus faz com que nós realmente alcançamos algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Davi aqui nesse Salmos 27, versículo 4, ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e ele complementa dizendo: e a buscarei. Ou seja, a confiança em Deus não é somente eu pedir, né? Mas é eu também fazer por onde, é eu buscar. Tem muita gente que diz assim: Senhor, abre uma porta de emprego. Eu acredito, eu confio que o Senhor vai abrir uma porta. Ok, maravilha. Mas você precisa acordar cedo. Você precisa levar um currículo dentro de uma empresa. Você precisa fazer a sua parte, né? Não é simplesmente falar: eu confio em Deus e deitar na rede e falar: eu quero trabalhar. Não, você precisa fazer a sua parte, né? Faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, né? Deus Então, é especialista em abrir caminhos. Exatamente. Ele é perito nisso, em abrir caminhos. Exatamente. Eu nunca vi Deus abrir porta para ninguém deitado numa rede, numa cama. De forma alguma. Eu vi pessoas se levantarem para tomar uma decisão de ir e Deus fazer a obra. Não é verdade? Tem muito crente, pastor Daniel, vai doer, mas vai sarar. Ó, tem muito crente dar. Eu quero dar. Não. Você precisa, antes de receber, dar a Deus. Sem dúvida. Você precisa tomar um posicionamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, né, até mesmo com o próprio Josué, quando Moisés morreu, ele ficou chorando. Confio em Deus, mas ficou chorando. Aí Deus teve que dar um chacoalhão e Josué falou assim: homem, levanta. Meu servo Moisés é morto, mas tu está vivo, em outras palavras. Mas tu vai fazer com que esse povo herde a terra prometida que eu jurei a Moisés.
Tão somente esforça-te. Olha o que Deus está dizendo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Ou seja, pro Deus ele é o maior interessado em mudar a tua história e te dar vitória. Mas se você ficar de braços cruzados esperando cair do céu, meu irmão, agora há pouco estava chovendo um pouquinho aqui. O que cai do céu é chuva. Deus está dizendo, toma um posicionamento, toma uma direção. Então o que Davi está dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas a buscarei. Ou seja, eu vou tomar posicionamento, eu vou me levantar. Para de ser, eu vou falar aqui, pastor. Para de ser crente folgado. Ei, para de ser crente folgado. Comece a tomar um posicionamento. Comece a se policiar para que você possa viver algo novo na parte de Deus. As coisas mudaram um pouco a condição do evangelho, por isso que você vê nesses últimos tempos muitos crentes desequilibrados. Porque foi muito profetizado por aí em lugares que tem campanhas de domingo a domingo, só vitória, 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 que você não vai passar por luta, mas as lutas que vai passar, e aí tem pega trechos, uns contextos isolados para enganar um novo convertido, está começando a caminhar, achando que vindo para o evangelho, se tem um, vai ter dois, vai ter três, vai ter quatro, e não é assim. Jesus deixou bem claro que o que ele veio fazer aqui foi salvar. Ele deixou bem claro um dia, um homem, um escriba chegou para Jesus, apaixonado pela sua pregação, e falou para ele, mestre, eu estou apaixonado, vou largar tudo para te seguir. E ele falou o quê? Olha, as raposas têm seus ninhos, seus convis, e os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele não prometeu nada para ninguém. Ele disse, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Agora, estão pregando o evangelho aí, e isso foi porque começou quando o metiolate parou de arder. Essa aqui é a grande verdade. Pararam de pregar a verdadeira doutrina, sã doutrina da palavra, e começaram a pregar agora aquilo que a população quer ouvir. Aquilo que dá certo, né? É aquilo que dá certo, aquilo que enche, que dá ibope. Nós aqui somos João Batista, somos umas vozes que clamam no deserto, mas tem muitos por aí dizendo, você vai sair dessa crise, que você vai prosperar. Aí fala para o homem, eu vejo muitos lugares propagando aí, o camarada está tudo errado, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada e sendo apoiado pelos seus líderes por causa que ele tem dinheiro, porque ele é empresário. E aí aonde a igreja está perdendo, está caindo, está desenvolvendo um caminho totalmente sem volta. Mas acredito numa coisa, aqueles que confiam no Senhor ainda prosperarão. Aleluia. Olha que o profeta Isaías falou no Salmo 40, no versículo 28, ele diz para aqueles que ainda estão esperando, ele disse, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação ao seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele multiplica forças a quem não tem nenhum vigor. Ele diz, os jovens correrão e se cansarão, certamente eles cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é os que confiam, é os que esperam. Porque enquanto estão dizendo por aí coisas que não tem nem base bíblica, os que estão esperando dizem, meu Jesus disse diferente. É verdade. E eu vou com Jesus. O Senhor falou uma coisa aí muito séria e que tem acontecido. E por causa dessa doutrina, né, errada de ensinamento, tem muitos crentes frustrados. Aí tem muita gente, Deus não fez, Deus não realizou. Aí pega e deixa de adorar a Deus. Não sou mais crente porque Deus não cumpriu. Peraí, será que foi Deus mesmo que falou? Você precisa buscar o discernimento espiritual. Porque quem busca discernimento espiritual, pastor Daniel, ele não é enganado. Então você precisa discernir e entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus. Porque uma coisa que eu aprendo diante da palavra de Deus, pastor Daniel, meu amigo, que quando Deus fala, ele cumpre. Verdade. Quando Deus promete, ele realiza. Agora, depende também do seu posicionamento. O seu posicionamento vai atrair o milagre de Deus para a sua vida. O Davi está dizendo aqui, para nós poder já caminhar um pouco mais, ele está dizendo uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei. O que ele está buscando? O que ele está pedindo? Você precisa saber pedir. Você precisa saber o que você quer. Olha o que o salmista vai dizer. Que eu
possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ele está dizendo assim: ó, o meu maior desejo, se tu não dá glória a Deus, tu tá mal, irmão. O meu maior desejo, a minha petição e a minha busca é estar no centro da vontade de Deus. Vale um dia estar no átrio do que 1000 anos fora da presença de Deus. Isso Glória é reconhecimento, pastor Daniel. É verdade, sem dúvida. Isso é reconhecimento, confiança em Deus. Então olha o desejo de Davi: eu quero ter intimidade com Deus. Agora eu pergunto para você, qual é o teu desejo? O que você quer? Você quer buscar a Deus? Você quer se humilhar a Deus? Ah, você quer o carro, né, que Deus pode te oferecer, pode te dar. Você quer a casa. Mas e se humilhar perante a Deus? E estar na presença de Deus? Nós estamos agora sem poder congregar nos templos. E nunca houve tanto arrependimento como nos dias atuais. Pessoas que outrora estavam no templo, o templo estava aberto e não valorizavam. Ah, se der eu vou para a igreja. Ah, se der eu vou. Ah, tá frio, não vou não. Tá calor, ah, não vou não. Ah, tá chovendo, ah, não vou não. Colocava tanto empecilho. Agora está vendo o quanto era importante estar no templo, né? Aí, agora, diante dessa situação, a pergunta que eu faço é: será que você, será que eu, será que nós vamos valorizar a casa, o templo, o local de adoração em comunhão com os nossos irmãos quando tudo isso passar? É a pergunta que eu me faço. Será que nós vamos dar mais valor? Será que nós vamos orar mais? Será que nós vamos buscar mais? Deixando bem claro aqui que a igreja somos nós, pastor. Ali é um templo apenas de 4 paredes, e Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas é um lugar específico onde foi escolhido, foi construído para a igreja se reunir. Só que o verdadeiro culto não começa lá dentro, começa dentro da tua casa. Mas será que quando tudo normalizar, porque isso vai passar, será que quando tudo isso passar, nós vamos valorizar mais o nosso pastor? Nós vamos honrar mais os nossos compromissos? Será que nós vamos ser crente de verdade? Davi está demonstrando aqui, dizendo assim: olha, eu confio no Senhor, eu busco ao Senhor, e eu quero, meu desejo é estar na presença de Deus, dia e de noite. Glória a Deus. Irmãos, vamos terminar aqui agora. Teve uma queda, o pessoal voltaram de novo aqui, né? Depois que passou acho que 1h07, houve uma queda e voltamos de novo. Mas nós vamos terminar agora fazendo uma oração pela tua vida. Você que ficou até agora, nós pregamos sobre o tema nos Salmos 27, sobre confiança. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então fique com essa palavra. Se o Senhor é a luz da sua vida e a salvação da sua história, a quem você vai temer? Você vai temer as más notícias? Você vai temer o seu futuro? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este é o segredo de uma vida vitoriosa. Então eu peço para vocês, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração agora e vamos pedir a presença do Senhor na tua casa, de uma forma especial, restaurando a sua vida espiritual, restaurando a sua história nesse momento. Se tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus: pastor, eu estou sentindo uma confiança de novo, está ardendo em meu coração, então eu estou sentindo vontade de retornar à casa de Deus. Dá um sinal aí, manda uma mensagem agora dizendo: eu estou retornando para a casa do Senhor, eu estou aceitando a Jesus, eu estou voltando como filho pródigo. E acredite, nós vamos orar pela tua vida e Deus vai te dar vitória. O recado que eu quero dar para os pais de famílias, o empregador, o autônomo empresário, você que é funcionário, que está desempregado nesse momento, que foi obrigado a ir para sua casa porque a empresa fechou. Acredite, não temas más notícias. Se você confia em Deus, que você tem a sua ideologia cristã como confiança em fé, faça como os profetas, os sacerdotes, os apóstolos que confiaram no Senhor, que colocaram as suas fichas no Senhor e foram vitoriosos. Olha, me faz me lembrar, e já vamos terminar para nós orar agora. José do Egito, ele viveu
toda a sua escassez. Foi escravo, depois foi preso, até virar governador. Por um único detalhe, ele confiava naquilo que o pai dele pregava. Os princípios do ensinamento do seu pai fez com que José do Egito se tornasse governador do Egito. Então é muito importante que você entenda que se você ouve a palavra, atenta no teu coração e confia, Deus vai te dar vitória. Vamos orar por esse povo? Vamos orar aqui. A nossa irmã Karen está dizendo aqui, está com uma forte dor de cabeça insuportável. Nós vamos estar orando. Irmã Carmen, Karen, irmã Karen, eu repreendo essa dor de cabeça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja repreendido todo mal, toda seta, tudo aquilo que rodeia agora o seu órgão na sua cabeça, seja repreendido agora, pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus Cristo. Recebe a cura em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também pelo Severino, pela irmã Núbia, que a missionária Núbia está conosco até agora, o Leandro Monteiro, Deus abençoe, vamos orar, pela Jaque, pela Kelly, nós vamos orar também, vamos orar também, deixa eu ver aqui. o pessoal está falando, vai acabar, vai ter que nós acabar. Estamos mais de uma hora aqui já. Precisa acabar. Tem que acabar, eu tenho outros compromissos ainda, né? Eu ainda tenho outros compromissos. Vamos orar também pelo Natal Santos, amém. Glória a Deus. O Natan congrega com a gente. Ele estava com febre ontem e pede oração. Nós vamos orar em nome de Jesus pelo Natalúcio, para que Deus possa repreender esse mal agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por todos, queridos. Nós vamos continuar com essa live, vamos continuar pregando a palavra. Eu peço para os irmãos, nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Nós estamos precisando de 1000 inscritos lá no YouTube. Então entra lá, AD Família no Altar, se inscreve lá. Você vai receber notificação, clica no sininho, se inscreve, porque nós precisamos de 1000 inscritos para que nós possamos receber uma ferramenta chamada Super Chat, para que nós possamos interagir e Deus ser glorificado em todas as coisas. Amém? Pastor Claudemir, muito obrigado por tudo. Amém, pastor. Eu que agradeço. Mesmo. Deus abençoe. Continue firme e forte, porque Deus é na tua vida. Você ainda é dos remanescentes que não se venderam. Enquanto muitos pregadores se esconderam nesse momento, estão escondidos e ainda tirando algumas férias forçadas, nós estamos aqui no Batente. Glória a Deus. Falando de Jesus, do amor de Deus, e que Deus continue te abençoando, a você e a sua família. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Pastor, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui nesse bate-papo falando acerca da confiança. Eu tenho certeza que muitas vidas foram edificadas por essa palavra. Eu estou saindo alimentado pela palavra, eu estou saindo edificado. Eu tenho certeza que as pessoas aí, né, também estão sendo abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe o Senhor dentro desse projeto, né? Que Deus abençoe a sua casa, a sua esposa, seus filhos, a igreja, família no altar, todos os obreiros, todos os congregados, né? A membreza. Que Deus em Cristo continue abençoando e que tudo que o Senhor fizer possa estar debaixo da direção de Deus e que possa prosperar em nome de Jesus. Para mim foi um prazer. Deus abençoe você que participou dessa live, tá? E não para por aqui não, vai compartilhando. Entra lá no canal do YouTube da igreja AD Família no Altar, seja um dos inscritos lá, acione o sininho, porque toda vez que o pastor Daniel postar um vídeo lá, vai chegar para você a notificação, e aí você vai lá, assiste, e com certeza você vai ser alimentado da palavra de Deus, né, pastor Daniel? Amém. Glória a Deus. Então Deus abençoe. Nós vamos orar por todos, mas eu quero dar um conselho aqui para os pais de família, você que nos ouve nesse momento, não pare de fazer culto doméstico. Não pare de chamar a família e ler um texto na mesa, na hora do almoço, no jantar. Tira todo mundo da internet. Se for possível, vai lá, desliga o roteador, né? Que vai todo mundo ficar offline, né? Então você chama todo mundo na mesa, aí você coloca um texto da palavra de Deus, faz uma oração. Você que é chefe de família, você que é mãe, sabe, determine a bênção, peça a Deus as misericórdias e põe as mãos sobre os seus filhos e abençoa-os, para que vocês possam ter dias gloriosos. O culto doméstico foi inventado por Jesus Cristo e deu super certo, tem até hoje. Então é muito importante que você não fique à toa deixando que o mal, a televisão influencie a sua casa, a internet, mas ore,
busque, jejue, consagre a sua vida, se santifique para que você possa viver dias de quarentena, mas dias gloriosos na presença de Deus. Não se esqueça de uma coisa: tempos de crise são campos e tempos de oportunidade. Se você se encontra só, Deus e você é maioria. É só buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Enquanto você busca, algo glorioso pode acontecer e o milagre pode ser provido no meio do seu deserto e o Senhor será glorificado. Amém? Amém, Vamos pastor. orar? Antes de orar, pastor, eu quero deixar aqui as nossas redes sociais para os irmãos também terem acesso. Nós temos a nossa página do Facebook, que é pr.claudemir.júnior. Ali é a nossa página ministerial, a gente posta ali vídeos edificantes, aonde nós divulgamos o nosso trabalho. Então você pode ter acesso, às vezes no Facebook, na página do Facebook, pastor, às vezes chega aquela limitação de 5.000 amigos, aí você não consegue mais atender ninguém. Mas na página é diferente, você curte lá e tudo que nós postar também vai chegar para você. Temos também o nosso canal de YouTube, que é tudo pr.claudemir.júnior. Você entra lá, né, seja um dos nossos seguidores e assista as mensagens que é postada lá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Kelly colocou aqui, ó, como é bom ouvir a palavra de Deus. Glória Isso mesmo, a Deus. Kelly. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, vão colocando aí aleluia, glória a Deus, porque não é um simples fato de você digitar. É um simples fato que está saindo de dentro da tua alma agora. Você pode se manifestar escrevendo glória a Deus, aleluia, eu fui edificado. Isso alegra o coração de Deus, porque há uma comunhão entre nós, né? Mesmo à distância, mas nós estamos usando esse veículo aqui para abençoar vidas. Acredite, como a igreja no tempo do Egito foi Israel, guardada por Deus, será a sua vida se assim você confiar. Lembrando que o tema a qual nós pregamos aqui quase 1h30, pode dizer, rapaz, passou. né? Baseado no Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí o último versículo que nós lemos diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, e dias gloriosos vão acontecer na sua vida se assim você confiar no Senhor. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Versículo 14, 2 lições. Espera no Senhor, é papel seu. Anima-te, papel seu. E Ele fortalecerá o teu coração, papel de Deus. Está entendendo? Então, você precisa esperar no Senhor, precisa animar-te, precisa colocar um sorriso no rosto em meio à adversidade, e Ele vai fortalecer o teu coração. Amém? Então faça isso, a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Eu só quero contar uma coisa aqui para edificar vocês. Às vezes vocês veem a gente aqui nas redes sociais toda hora, mas cada um de nós tem uma história. É verdade. Temos uma história. E a minha história, não vou contar aqui porque é muito longa, mas foi de muitas percas materiais, emocionais. Eu perdi uma irmã com 20 anos por câncer e juntou tudo isso aí. Foi muita perda. Eu tive que ir embora da cidade onde eu morava. Mas de vez dentro dessa escassez que eu tive, dessa prova, dessa luta que eu vivi, que foi difícil na minha vida, eu sonhei um sonho com Deus. E esse sonho está se realizando agora. Naquela época, em 2005, há 15 anos atrás, em 2005, eu diante de uma prova muito grande. Eu não tinha energia na minha casa, cortaram a luz da minha casa. Meus filhos na época eram pequenininhos. Eu não tinha mais nada, estava devendo muito na praça, uma situação muito difícil. O diabo se manifestou, quase que destrói a minha história, a minha família. Naquilo, irmãos, eu dobrei o joelho diante de um local, só eu e Deus. Chorei muito naquele dia e dividi um sonho eu fiz uma oração meio tipo a oração de Ana. Eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação e pelo menos me ajudar a sair desses problemas, eu quero sonhar um sonho há 15 anos atrás. E aí eu me levantei, peguei um papel, desenhei uma igreja e do lado da igreja uma rádio com uma antena. A igreja tem 6 anos e tem edificado a vida de muitas famílias. A rádio não saiu, mas hoje nós temos algo que é melhor do que a rádio, porque tem áudio e tem vídeo.
Isso Deus me deu há quase 12 anos atrás. Esse conhecimento na parte, antes de eu ser pastor, eu era produtor, né? Eu tinha uma produtora, hoje é dos meus filhos, mas eu tinha uma produtora. Tive todo esse conhecimento para poder fazer o que eu sei fazer hoje. Então eu acredito que isso beneficiou a minha vida, a minha família, os meus filhos, beneficiou muitos pastores e pregadores, porque através da nossa produtora muita gente foi edificada, missionários, enfim, nós construímos igrejas com a produtora. Então isso é uma coisa muito importante, que quando você sonhar, coloque esse sonho de Deus junto com os seus. Sonhe junto com Deus. Faça com que Deus participe dos seus sonhos. Porque foi no tempo de crise que eu vi o sobrenatural acontecer na minha vida. Foi no tempo de escassez financeira, no tempo que eu não tinha nada mais emocional, estava paralisado. Foi ali que eu sonhei um sonho junto com Deus e Deus me deu vitória. Então, tempo de crise é tempos de oportunidade. Amém? Vamos orar? Está aí o recado. Deus, que bênção. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento tão glorioso. Amém. Você ora primeiro, depois você passa a bola para mim. Nós vamos terminar junto. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento eu quero orar, Senhor eterno, em favor de todos agora que estão ao vivo conosco. Em nome de Jesus. E aqueles que vão assistir, Senhor, esta live em nome de Jesus. Deus, eu quero orar agora pelo país, Senhor. Todos os países, todos os nossos governo, todos os nossos amigos, Senhor eterno, Jesus, que Pai, direto ou diretamente, meu Pai eterno, estão sofrendo com esse caos instalado no planeta Terra. Deus, como uma voz profética neste momento, nós queremos agora ministrar a Tua bênção sobre o nosso país. Meu Deus, em nome de Jesus, acalma este coração angustiado. Deus, venha levantar agora aqueles que estão caídos e prostrados. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Deus, vai repreendendo agora todo espírito da enfermidade que tem assolado, meu Deus, esse corpo. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de abra Jesus, as portas do céu neste Jesus, momento. Deus, nós acabamos de ministrar sobre confiança, e aqui tem um povo que confia em Ti, aqui tem um povo que acredita, Deus, que dias melhores virão. Ó Senhor, nós estamos aqui para declarar que não existe outro Deus além de Ti. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e operando, Senhor. Quem é que pode impedir? Ó Deus, que as Tuas mãos possam permanecer estendidas sobre cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, toma todos aqueles, meu Pai, meu Deus, que por esta situação não podem sair para os seus trabalhos. Meu Deus, os micros empresários, meu Deus, que estão chorando, que estão se lamentando por esta situação e não tem um leite para colocar, Senhor, na mesa para os seus filhos, não tem um pão para dar para a sua família. Vem agora prover, Senhor. Nós queremos ministrar agora a Tua providência. Deus, o Senhor é aquele que acalma a tempestade, e neste momento nós queremos orar, pois a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, neste momento, coloca as Tuas mãos, toca, meu Pai, no coração do homem, traga cura de dentro para fora, restaura e transforma para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço nessa noite, e eu engrandeço o Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, na comunhão do meu irmão eu continuo essa oração, agradecendo primeiro por esse privilégio, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, por nos tornar ferramenta nesta noite, para abençoar vidas que estão do outro lado. Pai, eu quero orar por esse pai de família, eu quero pedir e rogar por essa mãe de família, por esse jovem nesse momento que está trancado no quarto. Meu Pai, tenha misericórdia, manifesta sobre eles a Tua graça, o Teu poder. Pai, ajuda-os, através do Espírito Santo, o Senhor possa mover cada coração. Pai, nós oramos também
amém. Apresentamos, ó Deus, os nossos líderes, ó Deus, as nossas autoridades, Pai, o executivo, legislativo e judiciário. Abençoa, Senhor, nosso presidente, dá sabedoria, inteligência emocional, dá equilíbrio emocional para o teu filho, para lidar com esse turbilhão de problemas, que a cada dia é uma nova novidade de perseguição, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa os governadores, os prefeitos, os deputados e vereadores. Deus, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, o empregador, esse empresário, Senhor, que está sem perspectiva, não sabe como vai ser o dia de amanhã. Esse empregado, Senhor, que o dinheiro que ele tem só dá para essa semana que vem. Meu Deus, tenha misericórdia. Abre as portas dos céus, Pai. Tem esse auxílio, Pai, que está no banco, para algumas pessoas tentarem tirar e não conseguiram. Cria situações nesse dia de hoje, e que segunda-feira tudo possa ser resolvido. Eu te peço pelo nome do Senhor Jesus, Pai, manifeste sobre nós a tua graça. Eu oro pela vida do meu amigo pastor Claudemir, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Pai, manifeste sobre ele a prosperidade, a graça e a virtude do amor. Manifesta no seu ministério, Senhor, com poder e glória. Abençoa, porque ele ainda é um João Batista dessa última geração. Abençoa esse projeto, Igreja em Casa. Manifesta, Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Nos abençoa, enche-nos do teu poder e nos dá vitória. Nós oramos, Pai, te agradecemos por tudo. Pai, também eu quero orar nesse momento. Nós queremos apresentar, ó Deus, todos os profissionais da saúde. Pai, as enfermeiras, os enfermeiros, Pai, os médicos que nesse momento, Pai, estão há meses que não voltaram para suas casas. Pai, esses hospitais de campanha da pandemia. Pai, tenha misericórdia, Senhor, desses enfermos. Cura, Senhor. Abençoa, visita agora esses que estão, ó Deus, com Covid-19. Manifesta sobre eles a cura. Repreenda, Pai. Sopra essa pandemia para bem longe da América do Sul, Pai, do Brasil, os países vizinhos, e manifesta o teu poder. Pai, a tua palavra diz que feliz cuja nação cujo Deus é o Senhor. Pai, o Senhor é o Deus dessa nação, o Senhor já provou isso. Então seja feito tudo conforme a tua vontade. Eu te peço por bondade e misericórdia, abençoe os hospitais, os médicos, enfermeiros, os motoristas de ambulância, todas as pessoas que fazem parte ali, Senhor, da segurança dos hospitais, e abençoa as atendentes. Nós oramos e pedimos as tuas bênçãos sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu estou sem óculos aqui. Vamos falar o nome das pessoas, agradecer a eles que estavam com a gente até agora. A missionária Núbia, nossa companheira aqui, nossa parceira que nos ajuda todas as lives. Que Deus abençoe. Hoje ela não está aqui, está descansando. O Natalúcio, Deus abençoe. A irmã Kelly Pietro, Deus abençoe grandemente a sua vida. A irmã Márcia Regiane, a irmã Ivonete, que é lá da nossa igreja, Deus abençoe, minha querida. Glória a Deus. A irmã Karen Magno, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Valterlon. É o Valterlon. Valterlon. Meu amigo, nosso amigo Valterlon. Deus abençoe, meu querido, a tua vida grandemente, de uma forma especial. A nossa irmã Jaque Nicole. Continue. É isso mesmo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Claudemir Júnior. Eu tô aqui, ó. Graças a Deus. Glória. A nossa irmã Celina, Deus abençoe. Nosso irmão William. Irmão Natan, Deus abençoe sua vida. Pastor Wildes, Deus abençoe. Leandro Monteiro dos Santos, Deus Leison abençoe. Araújo, Deus abençoe você. Glória. Em nome de Jesus. Quem mais aqui? É que parece que caiu, né, pastor? Foi, ela caiu e voltou. Caiu e voltou. Isso. Aí, tipo, como iniciou uma nova live. Mas na outra live nós tinha muita gente conectada. Nosso irmão Cleison Araújo, Deus abençoe a sua vida. Nossa, nós temos 1h30 que nós estamos de live aqui, e Deus nos deu a vitória para a glória do nome do Senhor. Nosso irmão Vinícius Augusto, Deus abençoe a sua vida. Vinícius, meu amigo, Deus Isso, abençoe. nosso irmão Danilo Rodrigues, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deixa eu passar aqui, glória a Deus. Mas é isso aí. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem tanto no Facebook como também no YouTube. Entra no nosso canal no YouTube, nos ajude. Todo esse projeto aqui, queridos, houve custo, nós estamos tirando do bolso, nós já estamos até pedindo ajuda, mas até agora tem 40 dias que nós começamos esse trabalho. A igreja fechou no dia 22, como todas fecharam. No dia 23 eu comecei aqui.
E eu venho pedindo algumas ajudas para nos ajudar nos recursos. Até hoje não entrou nem R$1. Se essas 1.000 e tantas pessoas que entram às vezes por semana, se cada uma doasse R$1, nós pagava tudo, não precisa passar cartão, mas seja tudo feito conforme a vontade de Deus. Eu espero que um dia, que Deus, pela sua misericórdia, Ele vai criar uma situação melhor, com mais qualidade, a gente com mais poder de propagar o Evangelho, e o nome dele será glorificado. Ô pastor, que pena que a primeira live deu uma queda, mas mesmo com essa queda, estou vendo aqui, ó, 965 visualizações, ou seja, muitas pessoas foram alcançadas, estavam assistindo a primeira live, né? Aí teve uma queda, voltou na segunda live, né? Mas glória a Deus, né? Eu acredito que o objetivo foi alcançado, que foi trazer um alimento espiritual para a tua alma, para o teu coração. Então que Deus abençoe você, tá bom? Vai compartilhando essa live, marca alguém, tá bom? E vai comendo essa palavra de Deus, vai alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos levar na direção certa e nós vamos chegar no propósito que é os céus. Sem dúvida. E lembrando que a partir das semanas que vem vai ter muita novidade aqui, muito homem e mulher de Deus que vai estar ministrando aqui, gente crente de alta qualidade vai estar aqui com a gente. Por isso que a gente mudou tudo, deu mais espaço aqui para que nós possamos fazer um trabalho com muita qualidade, tudo para honrar o reino de Deus aqui na terra. Se a igreja, nós não podemos ir à igreja, a igreja vai até você. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, faça-se com as suas mãos, recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, e sejam com todos, desde agora e para sempre, todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, forte abraço, um beijo no seu coração, e fica conosco, nos ajude em nome de Jesus, amém? Vamos nos desconectar.